A estepe eurasiática medieval é um lugar bastante confuso por vários motivos. O primeiro é que ela foi palco de um mosaico sempre mutável de povos nômades e seminômades, cujas diversas guerras provocaram migrações em larga escala em vários momentos da história. Outro motivo é que esses povos, em sua maioria, deixaram muito pouco, se é que deixaram algo, em termos de fontes escritas pelas quais possamos identificá-los. Os pechenegues são um desses grupos que surgem nos registros históricos, em especial, nos documentos imperiais bizantinos vindos da estepe eurasiática. O nome Pechena pode ser familiar para alguns de vocês que jogaram Call of Duty como a PKP Pechena, uma metralhadora russa de uso geral em serviço desde 2001. Mesmo sem saber nada sobre os próprios pechenegues, a decisão de Mikhail Kalashnikov de nomear essa poderosa metralhadora em homenagem a eles resume a essência de sua reputação histórica de guerra. Correndo o risco de parecer que estou generalizando, os pechenegues, assim como todos que os antecederam e sucederam na estepe, simplesmente adoravam uma briga. Na verdade, o imperador bizantino Constantino VII escreveu extensamente sobre a paixão dos pechenegues por saques, algo a que voltaremos mais adiante. No entanto, uma inclinação para a pilhagem não nos diz muito sobre os próprios pechenegues, sua sociedade, como viviam e se comunicavam entre si, o auge e o declínio de seu poder e, talvez o mais misterioso de tudo, suas origens. Ao examinar todos esses elementos, tentaremos descobrir a resposta para esta pergunta: em quem eram os pechenegues? Antes de mergulharmos em mais detalhes sobre os pechenegues, sua sociedade e suas origens, vamos primeiro nos situar geograficamente. Seja qual for a origem exata do povo pechenegue, é geralmente aceito que foi o colapso do Kaganato turco em 744 e as guerras resultantes dessa convulsão que impulsionaram os pechenegues, eles próprios um grupo turco, a uma grande migração para o oeste. Parece que os pechenegues foram prejudicados pelas alianças tribais em constante mudança após o colapso do Kaganato e foram atacados por uma aliança dos povos ogus, Karluk e Kimek. Expulsos de suas terras ao redor do Mar de Aral em meados do século IX, os pechenegues se deslocaram para o oeste, em direção à estepe do Mar Negro, entre os rios Volga e Ural. É provável também que, nesse momento, alguns dos pechenegues tenham permanecido ao redor do Mar de Aral e foram assimilados pelos povos ogus. Como escreveu Constantino VII, na época em que os pechenegues foram expulsos de seu país, alguns, por vontade própria e decisão pessoal, permaneceram lá e se uniram aos chamados Osés. E até hoje, vivem entre eles. Ao se estabelecerem em seu novo território, os pechenegues continuaram vivendo como nômades, incluindo aquela atividade nômade perene, as incursões. Sem surpresa, essa atividade irritou seus vizinhos a tal ponto que os pechenegues foram mais uma vez forçados a uma nova migração para o oeste, contra a própria vontade. Dessa vez, os Khazares, que parecem ter sido os mais prejudicados pelas incursões mencionadas, se uniram aos Osés para expulsar os pechenegues. Devido à sua superioridade numérica, eles foram bem-sucedidos. Mais uma vez, os pechenegues migraram para o oeste, atravessando todo o território Khazar antes de se estabelecerem nas nascentes do rio Donets. Nesse processo, os pechenegues também promoveram sua própria migração forçada, expulsando os magiares de sua nova terra natal e empurrando-os para o oeste do Dníper. Embora haja debate sobre quando exatamente isso aconteceu, parece provável que tenha ocorrido no final do século IX. Uma vez estabelecidos em seu novo território, os pechenegues aparentemente prosperaram. Na verdade, tanto que, no século X, eles pareciam ter estabelecido controle de fato sobre grande parte da estepe pontica no sudeste da Europa e exercer influência na península da Crimeia. É provável que a ascensão deles nessa região tenha sido favorecida pelo declínio de seus antigos inimigos, os Khazares. A campanha de Sviatoslav de Kiev contra os Khazares na década de 960 destruiu a cidade Khazar de Sarkel e, mais tarde, a capital deles em Atil, dando um golpe do qual os Khazares nunca se recuperaram. Claro, os pechenegues aproveitaram ao máximo a fraqueza dos Khazares para realizar incursões regulares em seu território, enfraquecendo ainda mais o outrora poderoso Kaganato Khazar. Além disso, a posição dos pechenegues na estepe pontica foi ainda mais consolidada pelo deslocamento dos magiares, que antes residiam ali.
Todas essas mudanças geopolíticas combinadas deixaram os pechenegues como a principal potência diplomática da estepe pontica no início do século X. Como acontece com qualquer grupo nômade guerreiro, todos os vizinhos sedentários estavam ansiosos para serem seus amigos, em parte para poderem contratá-los como mercenários, mas principalmente para não se tornarem alvo das inevitáveis incursões dos pechenegues. Seria justamente esse gosto pelas incursões que acabaria levando à ruína dos pechenegues, como veremos mais adiante neste vídeo. Por enquanto, vamos nos voltar para a sociedade pechenegue e tentar entender um pouco melhor esses nômades. Como um povo túrquico, não será surpresa para você saber que os pechenegues falavam uma língua túrquica. Uma classificação mais detalhada é bastante difícil devido ao fato de que a língua está extinta, embora haja um consenso geral de que provavelmente fazia parte do ramo oguz da família das línguas túrquicas. Embora a aparente ausência de línguas descendentes torne quase impossível definir com precisão o idioma pechenegue, fontes históricas contemporâneas nos oferecem algumas pistas. A prolífica princesa bizantina, Ana Comnena, escrevendo no século XII, descreveu os pechenegues como falando a mesma língua que os cumanos. Essa identificação com a língua cumana é ainda reforçada pelo estudioso do século XI, Mahmud al-Kagari, que afirmou que o pechenegue era uma língua oguz e uma variante do cumano. Ele também observou que o idioma pechenegue estava sujeito a influências estrangeiras, tornando-o distinto de outras línguas túrquicas. Para tudo relacionado aos pechenegues, o de Administrando o Império de Constantino VII é nossa principal fonte histórica. O imperador bizantino escreveu o texto como um guia prático de governança para seu filho e, por isso, descreve em detalhes os vizinhos de Bizâncio. Em suas sessões sobre os pechenegues, Constantino descreve sua organização social interna baseada em 8 agrupamentos tribais governados por um chefe, subdivididos ainda em 40 grupos menores, provavelmente clãs. Constantino chega a listar os nomes dessas 8 tribos, o que gerou muita especulação sobre seus significados. O historiador Golden sugeriu que cada nome tribal consistia em uma cor de pelagem equina, seguida do título do governante. Por exemplo, a 5ª tribo, Kara Bey. Bey é um título tradicional turcomano para chefe, e Kara ou Kaidon se refere à cor preta ou ao tom do aço polido. Vale notar que Constantino também designa as 3 primeiras tribos, Erdin, Curiula, como sendo cangás, talvez uma designação étnica a qual voltaremos mais adiante. Essas 3 tribos são descritas como mais valentes e nobres do que as demais. A sociedade pechenega também se diferenciava de seus vizinhos quando se tratava de herança. Em vez do sistema usual de primogenitura, onde o filho mais velho sucederia à posição do pai, os pechenegues praticavam uma forma de herança em que os primos de cada chefe eram os primeiros na linha de sucessão à liderança. Isso criava um sistema em que o poder era compartilhado entre a família governante mais ampla, restringindo o governo de um chefe apenas ao tempo de sua vida, e assim ajudando a evitar sangrentas disputas familiares. O texto de Constantino VII está repleto de referências à habilidade marcial dos pechenegues, sugerindo que sua sociedade era guerreira e, em certa medida, podia girar em torno da guerra e de incursões. Ele enfatiza como eles eram saqueadores ávidos, como resultado, eram temidos por seus vizinhos, os turcos e os russos. A tribo dos turcos também treme muito e teme os referidos pechenegues, porque já foram frequentemente derrotados por eles e levados à beira do completo aniquilamento. Economicamente, os pechenegues parecem ter vivido no estilo clássico dos nômades, criando gado e outros animais, e se deslocando regularmente ao longo do ano em busca das melhores pastagens. Como acontece com todos os nômades, o comércio com povos sedentários era crucial para a economia deles, como o constante deslocamento do estilo de vida pastoril tornava a fabricação de certos produtos bastante difícil. Constantino observa, por exemplo, que os pechenegues vendiam gado bovino e ovelhas para os russos, quando não estavam saqueando-os. É claro, o comércio dos pechenegues com Bizâncio parece ter sido realizado principalmente através da cidade de Quersoneso, na Crimeia. O texto de Constantino menciona grupos de pechenegues prestando serviços para os habitantes de Quersoneso, presumivelmente trabalho braçal ou serviço mercenário, e recebendo tecido púrpura, fitas, roupas de tecido leve, brocado de ouro, pimenta, escarlate ou couro parda. Apesar de toda a sua reputação guerreira, os pechenegues claramente tinham grande interesse em negociar com seus vizinhos em tempos de paz. Como?
Você pode ter concluído pela extensa inclusão dos pechenegues no livro de Constantino VII. Essa tribo nômade foi crucial para a diplomacia imperial bizantina no século X. O temor com que seus vizinhos encaravam as incursões dos pechenegues fazia deles uma poderosa ferramenta política, mas uma que era notoriamente difícil de controlar. Os bizantinos operavam em torno do conceito de dividir para conquistar no mundo do norte, tentando usar os pechenegues para semear discórdia entre seus vizinhos do norte, com o objetivo de mantê-los ocupados demais para lançar ações contra a própria Bizâncio. Em seu De Administrando, Constantino explica como, por meio de uma aliança com os pechenegues, é possível manter turcos e russos afastados. Enquanto o imperador dos romanos estiver em paz com os pechenegues, nem russos nem turcos poderão invadir os domínios romanos pela força das armas, nem poderão exigir dos romanos grandes inflacionadas quantias de dinheiro e bens como preço pela paz. Se, por exemplo, a Rússia de Kiev quisesse atacar Bizâncio, teria que atravessar terras controladas pelos pechenegues para chegar a Constantinopla. Além disso, enquanto seus exércitos estivessem fora, o território russo ficaria perigosamente vulnerável a ataques dos pechenegues. De acordo com essa estratégia, Constantino também descreveu a maneira como um acordo poderia ser feito com os pechenegues, principalmente por meio do uso de cartas e presentes. Ele recomendou o envio de agentes imperiais à cidade de Quersoneso para se encontrarem com os líderes pechenegues e destacou a importância de usar reféns para garantir o retorno seguro dos agentes imperiais. Constantino não tinha ilusões sobre as motivações dos pechenegues. Ele observa a ganância deles, escrevendo, agora, os pechenegues, que são extremamente cobiçosos por artigos raros entre eles, são descarados em suas exigências por presentes generosos. Agora vamos abordar talvez o elemento mais obscuro da história dos pechenegues, que tem sido alvo de intensos debates em suas origens. Existem várias teorias concorrentes sobre a origem deles, cada uma com sugestões muito interessantes, algumas das quais vou tentar detalhar agora. Tenha paciência comigo aqui. Algumas dessas informações ficam um pouco confusas. Paul Pelliop acreditava que os pechenegues eram o povo Pecu, que aparece em uma história oficial da dinastia Sui, o livro de Sui, escrito na década de 630 d.C. Nesse texto, os Pecu são listados como parte da Confederação Tiele, baseada a leste de Bizâncio. Essa teoria tem algum mérito, mas se os pechenegues realmente estivessem baseados na região da estepe do Cáspio no século VII, certamente teriam sido mencionados em textos bizantinos do século VII. Uma fonte posterior do século VIII, um relatório diplomático preparado para o rei dos uigures, descreve uma tribo chamada Bechanag. Disse que essa tribo tinha cerca de 5.000 guerreiros armados e que travou guerra contra a tribo Hor, após o que os Bechanag se deslocaram para o oeste. O nome Bechanag é, claro, notavelmente semelhante à palavra Pecheneg. Se aceitarmos que a tribo Hor mencionada nas fontes eram os próprios uigures, então podemos situar as origens dos pechenegues na região ao norte do Lago Balcas. No entanto, alguns estudiosos identificam os Hor como sendo o povo ogus. Se for esse o caso, podemos situar as origens dos pechenegues no baixo rio Sirdaria e nas margens do Mar de Aral. Para apoiar essa ideia, Frank acreditava que o colapso do Império Turco de Orkhon levou à hegemonia uigur sobre as estepes da Ásia Interior. Isso, por sua vez, forçou os turcos ogus a se deslocarem para a região do Sirdaria e do Mar de Aral, onde derrotaram os pechenegues que viviam ali e precipitaram sua migração para o oeste. O linguista Max Vasmer propôs a teoria de que a palavra pechene pode derivar do antigo termo turco para cunhado ou parente, interpretando isso como um indício de que os pechenegues se originaram de um grupo tribal maior. Portanto, parece mais provável, se concordarmos com essa ideia, que os pechenegues tenham vindo dos povos ogus. O trabalho de Mahmud Kagari, um estudioso das línguas turcas do século XI, parece apoiar essa ideia. Em seu Dicionário das Línguas Turcas, escrito na década de 1070, ele descreveu os pechenegues como parte dos turcos ogus. A teoria Kangar é uma das sugestões mais intrigantes sobre a origem dos pechenegues. A União Kangar foi um estado turco que existiu do meio do século VII até o meio do século VIII, no que hoje é o Cazaquistão moderno. Kangar é uma designação étnica, talvez uma versão turca de Kangli, um povo relacionado às nações Kazakh, Uzbek e Karakalpak.
foram as incursões árabes e as investidas realizadas pelos turcos oguzes que derrubaram o Estado Kangar, dissolvendo a União Kangar. Nesse processo, as 3 tribos Kangar que viviam na região do Sirdaria e do Mar de Aral se aliaram a outras 5 tribos turcas, formando a Confederação Pecheneg e migrando para o oeste, em direção à Europa Oriental. Isso corresponderia à descrição de Constantino VII sobre os Pechenegues como tendo 8 tribos, sendo 3 delas os Kangars, mais valentes e nobres do que as demais, talvez refletindo a posição preeminente que os Kangars ocupavam dentro da confederação. Uma teoria alternativa de origem, proposta por Omelen Plitza, baseia-se na teoria Kangar, sugerindo que o nome Kangar é, na verdade, uma palavra composta, Kangarazê, derivada da palavra tocar para pedra, Kanth, e de um etnônimo Vazê. Tocário é uma língua atualmente extinta, falada pelos habitantes da bacia do Tarim, no noroeste da China, do século V ao VIII d.C. Pritsa, portanto, sugere que os Pechenegues teriam sido tocários originários dessa região, ou pelo menos falantes das línguas tocárias, talvez tocários em confederação com povos iranianos orientais e túrquicos, por exemplo. Pritsa continuou afirmando que os Kangás de língua tocária viviam ao redor de Tashkent, pois Tashkent significa cidade de pedra. Portanto, ele também associou os Kangar a um povo mencionado em fontes chinesas do século II, a União Tribal Kanju. Essa união era composta por 2 grupos, um nômade e outro sedentário, que viviam em cidades-oásis ao redor da bacia do Tarim, aproveitando as rotas comerciais que passavam por ali. Na avaliação de Plitza, esses povos sedentários e nômades estavam ligados por uma língua comum, o tocário, e formavam uma relação simbiótica que era mutuamente benéfica. Da mesma forma, os Kangar podem ter vivido ao redor do rio Sirdaria, com foco em Tashkent, e formado uma aliança com tribos turcas nômades, eventualmente dando origem à Confederação dos Pechenegues. Outra ideia, que em muitos aspectos é compatível com as teorias dos Kangar e dos tocários, é a teoria da turquificação, segundo a qual os Pechenegues descendiam de um grupo anterior de nômades turcos que viviam de forma pastoral ao redor de cidades iranianas na Transoxiana. Uma onda de migração turca no século VI levou à turquificação dos habitantes iranianos da região. Ao mesmo tempo, a região do Sirdaria era habitada por esses povos turquificados, como os Kangar. Foi o conflito posterior com os povos oguz, Karluk-Kimek, que forçou os Pechenegues a se deslocarem para o oeste. O fato de que a maioria dos estudiosos concorda que a sociedade Pecheneg era quase certamente de caráter turco contribui para apoiar essa teoria. Espero que isso não tenha te feito dormir. É realmente fascinante explorar as origens misteriosas dos Pechenegues, e nós só arranhamos a superfície com este panorama. Como mencionado anteriormente, no século X, os Pechenegues, por meio de uma combinação de saques e de serem contratados como saqueadores, se estabeleceram como a principal potência nas estepes ao norte do Mar Negro. Depois de se estabelecerem nessa região, os saques não diminuíram. Embora os Pechenegues atacassem todos os seus vizinhos de tempos em tempos, inclusive os bizantinos em algumas ocasiões, os crescentes russos de Kiev eram, na maioria das vezes, o principal alvo da violência Pecheneg. Esses ataques às vezes escalavam para guerras em grande escala, como em 920, quando os russos invadiram o território Pecheneg, e em 968, quando os Pechenegs sitiaram a capital russa de Kiev enquanto seu governante, Sviatoslav, estava no exterior em campanha contra o Primeiro Império Búlgaro. Em 972, o próprio Sviatoslav, recém-chegado de campanhas contra os Khazares, foi emboscado e morto pelos Pechenegs nas corredeiras do Dnieper. Supostamente, seu crânio foi transformado em um vaso para beber pelo Khan Pecheneg, Kouria, de acordo com o costume nômade deles. Foram essas guerras contínuas com os russos que acabariam levando à ruína dos Pechenegs. Vladimir de Kiev derrotou os Pechenegs em seu próprio território, e Yaroslav de Kiev infligiu outra pesada derrota aos nômades em 1063. Com sua imagem de força militar quase invencível em ruínas, a influência dos Pechenegs declinou rapidamente. Embora continuassem a servir como mercenários, os Pechenegs controlavam uma esfera de influência cada vez menor. Sua derrota final como força independente ocorreu na Batalha de Levonion, em 1091, quando uma força combinada de bizantinos e cumanos, sob o comando de Alexios e Comnenos, destruiu completamente o exército Pecheneg.
O que restou do povo Pecheneg foi reassentado na atual Macedônia grega. Um último destaque pode ser encontrado nos registros históricos em 1122, quando os Pechenegs se rebelaram contra os bizantinos e foram completamente derrotados na Batalha de Beroia. Após isso, os Pechenegs parecem ter perdido sua identidade nacional, tornando-se totalmente assimilados pelos povos ao redor. Dessa forma, os Pechenegs, um dos muitos povos nômades e ferozes que habitaram as estepes ao norte do Mar Negro, desapareceram dos registros históricos.